Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá! Deus abençoe o seu dia. Chegamos ao capítulo 3. Ainda da seção 1, né, que fala sobre relacionamentos intrapessoais. E o capítulo 3 tem o título Sem Desculpas. Às vezes, não gastamos a nossa energia em fazer, mas em explicar por que não fazemos. O autor. Com exceção de Jesus, nunca houve um ser humano na face da Terra que não tenha errado. Desde o escritor dessas palavras ao leitor das mesmas, todos em algum momento da nossa história erramos. O que faz diferença na vida de uma pessoa, então, não é nunca ter errado, mas sim em reconhecer o seu erro e mudar a sua postura. Errar faz parte da vida. Porém, continuar no erro faz parte da morte. Diante desse fato, por que tantas pessoas ainda continuam no erro? A resposta para essa pergunta pode ser resumida em umas simples palavras: desculpas. Segundo o dicionário Aurélio, uma das definições da palavra desculpa é uma transferência de responsabilidade ou culpa. Ou seja, quando alguém erra, em vez de assumir a sua responsabilidade, transfere a mesma para outra pessoa ou algum outro fator. Quem age assim, imagina que se a responsabilidade não é assumida, o erro está justificado. A primeira desculpa da história acontece no Jardim do Éden, quando Adão e Eva erram e Deus foi ao encontro deles. Adão logo diz que errou por causa de Eva. E Eva diz que foi a serpente. Nenhum dos dois assume a responsabilidade. Aliás, é impressionante perceber quantos jardins de casamento estão sendo destruídos, não por causa dos erros, mas porque o marido ou a esposa não assumiram as devidas responsabilidades e culpas. Na Bíblia, vemos grandes homens que poderiam ter dado desculpas para agir erroneamente, todavia, não o fizeram. Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, tinham a morte em uma fornalha como boa desculpa para negar a Deus e não morrer. Suas desculpas podem ser boas, mas não justificam o seu erro. Esses homens escolheram abandonar as próprias desculpas e viver no sobrenatural. Você escolhe ou passa a sua vida dando desculpas, ou vive a glória de Deus. As duas coisas ao mesmo tempo não são possíveis. Não é possível viver dando desculpa ou viver a glória de Deus. Não é possível as duas coisas. A psicologia chama este instinto de se desculpar de mecanismo de defesa. Muitas vezes, para não nos sentirmos desconfortáveis com as nossas ações e precisarmos mudar de atitude, nos defendemos dessa mudança por meio desses mecanismos. Esse processo, muitas vezes inconsciente, de justificar, leva o indivíduo a manter-se errado e a continuar prejudicando seus relacionamentos. De agora em diante, veremos alguns mecanismos que, inconscientemente, podemos usar para não transformar nossas atitudes. Racionalização.
Ouvi certa vez a história, infelizmente real, de um pastor que estava em um caso de adultério. Por muitos anos, ele se manteve nesse caso extraconjugal e exercendo o seu pastorado. Até que, um dia, um dos membros da sua igreja descobriu o fato e o confrontou, dizendo: Pastor, como o Senhor conseguiu manter esse caso por tanto tempo e exercer o seu pastorado sem peso na consciência quanto ao seu erro? O pastor deu uma pausa e justificou o erro do seu adultério da seguinte forma: Irmão, eu descobri Deus, que Deus é bom e que era a minha alegria. E Ele sabe que se eu deixar esse caso extraconjugal, vou ficar muito triste. Meu Deus, pausa aqui, que absurdo. Um absurdo, gente, porque eu vivi em dois casos, né, desses absurdos, né, pastoral. Quando eu era menina, mais nova, né, eu fazia parte de uma igreja. E graças a Deus eu conheci meu esposo, noivei, né, e fui para uma outra igreja. Nessa primeira igreja, depois de anos, eu já tinha saído, mas muita gente que eu conhecia da minha juventude lá se desviou e se decepcionou, enfim, por conta do que o pastor sustentava um caso extraconjugal, porém em pedofilia. Não apenas com uma menina de 13 anos, que esse caso durou até, quando descobriu tudo, ela já tinha 18, ainda estava planejando até fugir com ele, mas outros casos dentro da igreja. Então foi muito triste, assim, muito triste essa situação. Porque meus pais ainda eram dessa igreja e muitas pessoas, né? Eu cresci ali e me espantou, eu fiquei muito triste com a situação, porque é muito triste, né? Quando você descobre algo tão sério assim, né? E não julgá-lo nem nada, mais triste pelas outras pessoas, por tantas pessoas que se perderam, né? E se decepcionaram, culpando Deus de algo que Deus não tem culpa, né? Porque foi responsabilidade do homem. Eu lembro as desculpas dadas, né? Que sempre justificando o seu erro. Não obstante, fui para essa outra denominação. E pastores corruptos, bem bandidos também, que, enfim, narcisistas, que a gente descobriu depois de um tempo. Tantas coisas erradas e ainda justificava o seu erro injustificável, pregando, ensinando o que não viviam e entre outras coisas absurdas e tristes, né? E usam essa desculpa, né? Que quem não tem erro, que a gente pode viver assim, né? Porque Deus perdoa e estão com uma vida sempre em erro e obscura, né? E é triste porque tantas pessoas sabem, coniventes, e ainda ficam debaixo de uma submissão assim, né? Então é muito triste. Aí eu lendo aqui, eu me lembrei porque é muito triste hoje em tantos lugares, não só no meio evangélico, mas em tantos lugares, pessoas justificarem o seu erro como sendo normal, né? Falta de caráter, pessoas hipócritas e não têm o temor do Senhor, né? E não pensam em quantas pessoas prejudicam, né? Que não é só a si, mas em tantas pessoas, né? Que se prejudicam, uma família e tantas outras, né? Então é muito triste eu ler que eu me lembrei dessas duas situações, né? Voltando aqui, o que esse pastor fez para não se sentir culpado é mudar sua postura. É o caso, gente, que eu falei para vocês, esses dois casos, né? De casal de pastores. Eles não quiseram, né? Não querem mudar a postura, né? Continuaram no erro, justificando que era normal e que tá tudo bem. Voltando aqui, foi um processo mental chamado racionalização, quando, de forma racional, buscamos algo para nos apoiar e justificar a nossa atitude. Nesse processo, muitas vezes, distorcemos a verdade em nosso favor
com o intuito de nos sentirmos bem e não percebemos que podemos machucar as pessoas à nossa volta. Foi justamente o que a gente acabou de falar aqui, né? Que não pensam em quantas pessoas, né, estão machucando, distorcendo a palavra de Deus e quantas pessoas são afetadas e feridas, né, pelo seu bem prazer, né, e é muito triste. Muitas vezes, do ponto de vista racional, até podemos ter alguma razão. Podemos usar circunstâncias externas de tal forma que, ao final, tudo indica que estamos certos. Porém, na prática, continuamos completamente errados. Tempo, dinheiro, falta de apoio, sentimentos. Tudo isso pode ser usado como fator para justificar racionalmente o que na prática não se justifica. E é bem isso, né? Pastores, pessoas que vivem tão errada, narcisistas, entre outras transtornos, né? De personalidade, enfim, pessoas que fazem tão mal a outras pessoas e querem justificar o injustificável, né? E acredita realmente, gente, agora falando como neurocientista, acreditam fielmente que estão certas e que o que importa são eles mesmos estar bem, as pessoas não ligam, as pessoas não têm sentimento pelo próximo, né? E é muito triste isso. Voltando aqui, o rei Saul, quando cometeu o terrível erro de oferecer sacrifícios por conta própria, teve um processo de racionalização muito claro para justificar não ter esperado Samuel para fazer isso, né? A gente sabe que quem poderia oferecer só era o profeta. E ele justificou que fez porque Samuel estava demorando, enfim, né? Porque precisava fazer. Então, em 1 Samuel 13, 11, 12, diz assim, ó. Então, disse Samuel, o que fizestes? Disse Saul, respondendo, porque via que o povo se espelhava de mim. O povo estava se espalhando e tu não vinhas. E os filisteus já tinham ajustado em Micmas. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal. E ainda não aplaquei o Senhor. Assim, me constrangi e eu mesmo ofereci o holocausto. Olha só, gente. Respondeu simples assim, né? O povo, tempo e inimigos foram fatores usados por ele para justificar a sua desobediência, porque ele sabia que não poderia. O único que poderia era o profeta, né? No caso, Samuel ofereceu o sacrifício. Do ponto de vista racional, como Saul pensou, parece até fazer sentido. Afinal, se o seu povo o abandonasse, os filisteus chegassem, ele podia perder a guerra se não oferecesse o holocausto antes. Contudo, isso não justifica a desobediência de um mandamento do Senhor. Somente sacerdotes e profetas podiam oferecer sacrifícios. Embora tivesse suas razões, ele ainda estava completamente equivocado. Prefira pedir perdão, mudar, a estar aparentemente certo. Não catalogue em um processo mental de justificativas plausíveis quando algo ruim você praticou e quer se justificar. Apenas assuma e veja o que pode fazer para melhorar a situação. E como é importante, gente, assumir o erro. Como a gente vê tantas pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades e colocam desculpas e colocam mentiras e tentam justificar o injustificáveis, ao invés de assumir a culpa e tentar reparar o dano, né?
sentir esse temor mesmo no Senhor, né? É muito triste. Compensação. Para justificar nossos erros, podemos usar o mecanismo de defesa chamado também compensação, no qual justificamos os erros de hoje pelos acertos de ontem. E isso é muito comum, gente. Dessa segunda igreja que eu fiz parte, esses pastores, né? Justificavam falando, olha, mas quando eu fiz isso, quando eu tinha dinheiro eu fazia isso, olha, eu fiz isso por você, olha, não sei o quê. Tentando mexer, né? Justificar todos os seus erros, né? O porquê responde a tantos processos pelo que ele fez, ou porque já fez por pessoas, ou porque fez pela igreja. Então, assim, justificando o injustificável, né? Como se assim, olha, eu matei, mas ontem eu fiz o bem, tipo assim, né? Enumeramos acertos do passado apenas como uma defesa para não mudar no presente. Não percebemos que o acerto de ontem não justifica o erro de hoje. Escondemos assim os erros na sacola dos nossos acertos. Meu Deus. O Erland Wilson afirma: se o que fez ontem ainda lhe parece muito importante, então você ainda não fez o suficiente no dia de hoje. Por uma boa obra realizada, muitos se veem no direito de relaxar e fazer coisas nocivas a si mesmo, e a outros como sistema compensatório pelas boas ações já realizadas. Alguns pais de famílias, quando confrontados pela esposa e pelos filhos pela sua ausência dentro de casa, respondem: mas eu tenho trabalhado e dado o melhor para vocês. Esposas que, para compensar o desleixo com a sua vida sexual do casamento, então estão sempre prontas a ajudar e estar com o marido onde ele quiser. Agindo dessa forma, fazem concessões a si mesmas, achando que podem ter o direito de continuar errando pelos grandes sacrifícios que elas fazem. Não percebem que estão machucando pessoas e perpetuando os próprios erros por meio dos acertos. Meu Deus. O isolamento. Com o intuito de não responder à responsabilidade, muitos usam o isolamento como arma. Fecham-se em seus quartos ou atividades apenas como mecanismo de defesa. Algumas delas até reconhecem o próprio erro, mas não querem lidar com isso de forma objetiva. As mesmas, em uma solidão, se martirizam pelo que fizeram, se punem, porém, continuam com a mesma prática equivocada. Que tristeza, né, gente? Realmente aqui eu tô vendo um filme, porque realmente esse pastor, né, com tantos processos criminais, se sentia, ficava dentro do quarto e se sentia, sabe que tá errado, né? Mas não consegue sair da prática, né? Continua da mesma prática equivocada e tentando justificar o injustificável e fazendo tanto mal ainda para outras pessoas, né? E é cruel porque a pessoa não consegue mesmo sair. É triste, né? O que essas pessoas parecem não perceber é que, sem pessoas à sua volta para apoiá-la e sem lidar com o erro, elas fazem do seu isolamento um ambiente terrível. Acabam se autodestruindo e machucando as pessoas ao redor delas. Destrói amizades, destrói tudo, gente. É muito triste. Muitos que escolhem o isolamento como fuga entram em ciclos de autocondenação que podem gerar uma depressão e até mesmo desejo de se matar muitas vezes. O profeta Elias, quando foi afrontado por Jezebel,
escolheu o isolamento como postura para lidar com a situação. Em uma caverna, solitário, começou a achar que era o único que professava a fé naquele tempo. Sentindo-se ainda mais sozinho, teve vontade de se matar. E olha que Elias era um grande profeta. Você vê como que ninguém não está sujeito a passar por isso, né? Na caverna da solidão, muitas vezes não lidamos com o problema e acabamos fazendo de nós mesmos o problema. Porque quando se esconde, a pessoa não quer enfrentar o problema, né? Nessa atmosfera, vícios podem ser usados como forma de se sentirem acompanhados por algo e terem algum tipo de prazer enquanto estão a sós. A bebida, a internet, a pornografia, comida, videogame, pode ser instrumento de tornar mais prazeroso o fato de estar sozinho. Nesse processo, muitos prolongam ainda mais o tempo de estarem sozinhos. Assim, os problemas permanecem sem ser confrontados e as pessoas que precisam de uma mudança de postura continuam machucadas ao seu redor. A projeção. Um pastor foi aconselhar um casal que estava prestes a se divorciar. Então, ele teve a ideia de conversar com os dois separadamente antes. Quando questionou a esposa sobre a razão do divórcio, a mesma disse: Pastor, Efésios capítulo 5 diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido e que o marido deve amar a sua esposa. Mas como vou me submeter a um marido que não me ama? Depois, ele foi ao marido e fez a mesma indagação. E este lhe respondeu: Pastor, Efésios 5 diz que o marido deve amar a sua esposa e que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Mas, pastor, como eu vou amar uma mulher insubmissa e tão rebelde? O que esse casal estava fazendo era exatamente o mecanismo da projeção, sabe? Colocar no outro a responsabilidade de não agir. Ou seja, ambos não estavam agindo como deveriam. Na projeção, percebemos o erro do outro, mas não assumimos o nosso erro. A projeção tem acabado com muitos relacionamentos ou enfraquecido relacionamentos, pois nesse processo acabamos nos colocamos em um patamar de estarmos sempre certos e que o outro está sempre errado. Fazemos assim, exercendo uma pressão insuportável sobre os nossos relacionamentos. E se não mudarmos, o destino pode ser pior. Algumas pessoas chegam ao cúmulo de não perceber absolutamente nada de errado da parte delas. Diante de uma crise, não conseguem notar que as próprias atitudes impulsionaram a pessoa ao seu lado de agir e como agiu. Destacam a ação do outro e se escondem as suas e o que fizeram. São semelhantes a crianças que choram e reclamam que o pai bateu. Mas quando perguntam sobre o que ela fez para que o pai batesse e a repreendesse, ela diz que não fez nada. Quando Deus nos chama a vencer o mal com o bem, está nos chamando a agirmos de maneira diferente do outro. A sermos diferentes e não dirigidos. Se o outro não assume o erro, assuma você o seu. Peça perdão. Assim, é possível que o outro se sinta à vontade para assumir o erro dele também. Na verdade, muitos conflitos terminariam se uma das partes envolvidas simplesmente dissesse logo de início: eu errei. No entanto, quando duas pessoas usam o mal da projeção, não há espaço para o bem vencer. Na verdade, quando devolvemos o erro da mesma moeda, estamos caminhando para manter o problema na mesma esfera ruim. Assuma o que você fez. Talvez o outro tenha tido uma parcela maior ainda de responsabilidade, porém, você certamente tem a sua responsabilidade também.
Trabalhe assumindo algo errado que fez. Talvez você tenha errado no tom da voz, na maneira como falou, na hora que aquilo foi falado. Não projete apenas ao outro a culpa, pois fazendo assim, nos defendemos da mudança e atacamos terrivelmente o outro. A apatia. Uma das definições de apatia no dicionário é indiferença, ou seja, não faz diferença para mim o que fiz ou deixei de fazer. Por isso, não me interesso. Na apatia, não há interesse por agir, pois há uma crença de que a ação não faz a menor diferença para a mudança de situação. Quem está apático age sem ânimo e acaba vendo sua ação baseada na apatia não redundar, mesmo em algo significativo, pois está sendo feita sem intensidade. Quando a pessoa não vê o resultado, acaba ficando ainda mais apática, fortalecendo assim o seu estado. Quando a pessoa nessa situação é aconselhada a tomar uma atitude, ela não discorda, mas faz a sua indiferença, o apoio para não agir. Respostas como: eu já sei, mas todo mundo fez isso, você tem razão. São apenas colocações feitas para que a pessoa pare de insistir sobre o assunto, enquanto, debaixo da apatia, ela continua sem agir. O pastor Márcio Valadão expressa que a apatia é desistir sem lutar e acreditar que nada pode mudar a situação. Por essa razão, o apático silencia quando deveria estar agindo e gritando. Deita quando devia estar correndo, retrocede em vez de avançar. Suas ações não acompanham as necessidades da sua existência, porque ele, por uma série de fatores, acredita que elas não fazem tanta diferença. Se você já lidou com alguém apático, pode ter experimentado uma rejeição, pois, por meio das suas ações ou falta delas, você achou que a sua vida não interessava muito a ele. Por isso que, em um aconselhamento de casais, é preferível ver o cônjuge irritado ou com raiva do outro, pois ainda existe sentimento que mexe com ele. Contudo, quando vemos a indiferença no casal, percebemos que a situação é muito séria. Muitas vezes, o estado apático não tratado se torna o ambiente final para a desistência. Aí o divórcio vem. Em alguns casos, não depois de uma briga, porém depois de um estado de apatia, aonde ambos não demonstram mais se importar com o que o outro sente, a ponto de querer agir para mudar a situação. Por experiências passadas ruins ou pelo estado emocional do presente, a apatia pode ser alojado e passar uma mensagem de rejeição às pessoas à sua volta. O estranho disso é que, em alguns casos, essa mensagem não é verdadeira. A pessoa valoriza sim os outros. Entretanto, pelo seu estado, suas ações parecem dizer o contrário. Se você está percebendo um estado de apatia em você, busque a ajuda das pessoas, busque a Deus, pois a apatia de hoje pode resultar uma morte amanhã. É hora de agir. Você tem usado alguns dos mecanismos que conversamos acima? Você tem racionalizado, buscado compensar ou julgado a responsabilidade em alguma circunstância externa? Tem projetado a culpa no outro? Se apoiado na sua apatia para não mudar? Usado o isolamento como fuga? Pense bem, pois enquanto permitimos que as desculpas nos defendam das mudanças, continuaremos os mesmos e os nossos relacionamentos permanecerão na mesma direção de sempre.
Se desejar realmente mudar, faça um exercício prático ainda essa semana. Faça uma autocrítica e enumere num papel os seus defeitos. Depois, pergunte também os seus defeitos a 3 pessoas próximas de você. Ouça em silêncio e apenas anote. Ainda em silêncio, perceba que desculpas vieram à sua cabeça enquanto a pessoa falava. Identifique-as e anote também, pois muitas vezes usamos esses mecanismos de defesa em outras situações e nem percebemos. Quem sabe, ao fazer isso, você perceberá que a mudança que tanto quer no seu relacionamento interpessoal passa pela sua transformação pessoal primeiro. Uau! Que venhamos, né, a pensar, a fazer esse exercício e, principalmente, a sermos responsáveis pelas nossas decisões e pelas nossas atitudes e não culpar o outro, né? E quando assumimos isso, é quando o Senhor age em nossas vidas por meio por meio da transformação, né? O Senhor começa a agir. Amém? Deus abençoe o seu dia. Até o próximo capítulo.